Sentar, mano. Coisa boa nós adorarmos a Deus, não é verdade? Coisa boa, Deus nos dá o privilégio de podermos adorar o seu nome. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pode sentado mesmo, abrir sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 3. Desculpa, 2, versículo 1 mesmo. Diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. Souberam que ele estava em casa. Jesus estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a sua casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome, Pai, por essa palavra. Por si só, Pai querido, já traz a revelação para cada um de nós, Pai. Palavra de vida, palavra de renovo, palavra de restauração, palavra de realização de sonhos, ó Pai. De ressurreição de vidas, ó Pai, que outrora estavam estagnadas, estavam paralisadas. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus poderoso, o Deus que é vivo, o Deus que continua ativo, falando, se movimentando, falando com cada um de nós, e essa noite não será diferente. Nós pedimos que eu venha diminuir, o Senhor cresça nessa palavra, Pai. Não venha palavras apenas, ó Pai querido, do meu intelecto, mas que venham palavras vindas do coração do Senhor para a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus eu quero te agradecer. Amém. Amém. Irmãos, antes de eu começar a falar essa palavra, eu gosto de destacar algumas situações com relação à pessoa de Cristo. Cristo, Jesus Cristo, é o personagem principal da Bíblia. Jesus Cristo, o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo. O Novo Testamento se cumpre em Jesus Cristo. Em Cristo todas as coisas convergem em direção a Cristo. Ele é a autoridade máxima da Bíblia. Ele é a autoridade máxima da história. Todas as coisas vão em direção a Cristo. Tudo que foi criado, tudo que se fez, tudo que ainda se irá fazer, que ainda irá acontecer, tem que convergir para Cristo. Ele é a autoridade máxima. E quanto a isso nós não temos nenhuma dúvida. E nós precisamos entender isso, amados, que nós fomos criados para sermos também, fazer parte desse grupo que converge para Cristo, que vive para Cristo, que respira Cristo, que tem a Cristo como direção da nossa vida. Porque se não for assim, amados, a nossa vida perde um rumo enorme. Cristo é a autoridade máxima na igreja. Cristo é a autoridade máxima sobre todas as coisas, e principalmente sobre a sua igreja, que são um povo que o ama, que é o povo que quer, é o povo que busca Ele. Eu tenho certeza que você faz parte desse povo, ou não? Faz parte desse povo? Nós fazemos parte desse povo, então você foi criado para Ele, para a glória dEle, você foi criado para Jesus.
Amém? O Novo Testamento foi criado para Jesus, o Velho Testamento foi criado para Jesus. Por que eu estou falando isso, amados? Porque nós vamos ver uma história que tudo vai se convergir para Jesus. Que toda aquela situação vai mostrar quem é a autoridade, vai mostrar quem tem o poder, vai mostrar quem é que pode todas as coisas, inclusive perdoar pecados ou curar qualquer pessoa de qualquer tipo de enfermidade. Esse é o Cristo que nós servimos. E Jesus, ele vai, amado, para a terra de Cafarnaum. Você vai ver que ele entra na terra de Cafarnaum pela segunda vez. Ele entra, Cafarnaum era uma cidadezinha da Galileia. Ele sai lá de Gadara, ele é expulso de Gadara, ele vem em direção a Cafarnaum, que ele já entra na segunda vez, e já existia uma palavra profética sobre essa cidade de Cafarnaum. A Bíblia vai apontar lá em Isaías, e vai ser lembrado muito bem, lá em Mateus capítulo 4, exatamente isso, que essa cidade, a terra de Zebulon, de Naftali, que eram as cidades antigas, as tribos antigas, e aonde Cafarnaum estava, já existia essa palavra que dizia, a terra de Zebulon e de Naftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios, este povo que jazia em trevas, viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. E Jesus entra em Cafarnaum para trazer luz. Jesus entra em Cafarnaum para que se cumprisse as profecias sobre Cafarnaum. E Cafarnaum foi uma cidade que provou dos milagres de Jesus. Cafarnaum pôde ver a luz brilhar sobre ela. Cafarnaum pôde provar do que é servir a um Deus. Ela pôde provar o que é estar próximo de Jesus. Essa cidade provou os milagres de Jesus. Jesus entra na cidade e faz toda a diferença. E quando ele entra nessa cidade, ele começa a curar, ele começa a pregar o reino de Deus. É ali que vem a primeira frase de Jesus, bem emblemática, falando: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O reino de Deus está no meio de vós. Arrependei-vos. Era essa a mensagem que Jesus traz para Cafarnaum. Ele queria curá-la, sim. Ele queria fazer milagres, queria. Mas antes de qualquer coisa, Jesus queria levar aquela cidade para o céu. Jesus queria levar aquelas pessoas para o céu. Jesus queria que aquelas pessoas se arrependessem dos seus pecados. Então nós vamos observar aqui, capítulo 2 de Marcos, lá no versículo já 1, vai dizer que Jesus entra outra vez em Cafarnaum e souberam que Jesus estava onde? Em casa. Irmão, Jesus chegou em casa. E as pessoas descobrem que Jesus está em casa. Jesus estava estabelecido lá em Cafarnaum, lindo, maravilhoso, descansando. Opa, Jesus está em casa. Vamos para lá. Vamos para a casa de Jesus, porque lá vai acontecer. Sabe, amado, sabe o que é mais interessante? Que quando Jesus entra na casa dele, aqui em Marcos, ele não vai destacar quem estava dentro da casa de Jesus. Mas se você for ver lá em Lucas, capítulo 5, versículo 17, mais ou menos assim, você vai ver que as pessoas que entram na casa de Jesus para esse momento específico eram os fariseus e eram os doutores da lei. E a Bíblia vai dizer mais ainda, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ficava dentro da casa dele ensinando as pessoas. E além de Jesus ensinar, a Bíblia diz que o poder de cura estava com Jesus. Olha só essa palavra, aquela profecia que foi dada lá em Isaías, se cumprindo nessa cidade. O poder de cura estava com Jesus. Amado, olha, você entrou essa noite aqui, se você tem alguma enfermidade, algo que te assola, guarda uma coisa no teu coração: Jesus está em casa. Jesus está em casa, e o poder de cura de Jesus permanece o mesmo. Ele não mudou, ele permanece o mesmo. Então, quando eu vejo e eu olho para aquela casa, eu vejo que aquela casa está lotada de doutores da lei, de fariseus. As pessoas não poderiam nem entrar naquela casa, não dava. Onde Jesus entrava, o negócio lotava. O mais importante, irmãos, não era a casa, mas o mais importante é o que estava
dentro da casa. O mais importante não é a igreja, o mais importante não é o templo feito por mãos, o mais importante é que Jesus esteja lá dentro. O mais importante não é a casa, não é a construção em si, o mais importante é a presença de Jesus, porque tira Jesus da casa, é apenas mais uma construção. Mas quando Jesus está dentro da casa, quando Jesus está dentro do templo, quando Jesus está reinando lá na tua família, lá na tua casa, quando Jesus está nesse lugar operando milagres, meu amado, é lá que eu quero estar, é lá o lugar onde nós devemos estar, é aonde Jesus está, meu amado. E aonde Jesus está, ele traz a atenção para ele. Pode ser de escriba, pode ser de fariseu, pode ser de doutor da lei, quem for, meu amado, mas uma coisa eu tenho certeza, tem gente querendo entrar aonde Jesus está. Aonde Jesus está faz toda a diferença. Porque o importante não é a casa em si em que ele está hospedado. O importante é que ele tem poder para curar. O importante é que ele permanece o mesmo. O importante não é a casa em que ele está. O importante é que eu entro nessa casa e aprendo com Jesus, porque ele estava lá ensinando também. Então está vendo como que Jesus não era importante o estabelecimento. Não era importante o espaço geográfico, não era importante a construção. Na verdade, o que valia a pena mesmo era eu saber que Jesus está naquele lugar. E não tem coisa melhor, amados, quando nós realmente entramos em algum lugar, quando nós visitamos a casa de algumas pessoas, quando nós adentramos alguns estabelecimentos e nós podemos notar, aqui está acontecendo alguma coisa diferente. Aqui eu vejo paz. Aqui eu vejo ensinamento desse lugar que é um lugar de cura. Quando eu entro aqui eu me sinto bem. Quando eu entro aqui eu me sinto restaurado. Quando eu entro aqui eu me sinto renovado. Amados, você entrou na casa de Deus e Jesus está nesse lugar. Jesus está nesse lugar. Jesus é importante. Ele é o mais importante. Ele é o convidado especial. E muito mais aqui nós estamos falando que é o lugar onde Jesus habita. Mas o mais importante, porque esse templo, meu amado, vai ficar. O mais importante, as pessoas não entraram na casa de Jesus por causa da casa de Jesus. As pessoas entravam na casa de Jesus porque a mensagem de Jesus trazia esperança para as pessoas. As pessoas entravam na casa de Jesus porque Jesus tinha palavra de vida para elas. As pessoas entravam na casa de Jesus porque Jesus curava essas pessoas. As pessoas entravam na casa de Jesus porque sabia que Jesus tinha a resposta para os seus anseios pessoais. As pessoas entravam na casa de Jesus porque Jesus estava lá e Jesus faz toda a diferença, meu amado. E a Bíblia vai dizer que muitas pessoas estavam reunidas ali, a ponto de as pessoas não conseguirem nem olhar por dentro da porta, ali pela porta, porque não dava para olhar. Lá no versículo 10 você vai ver isso. Sabe, o importante, e quando eu vejo uma reunião dessas, o importante nesse momento não é a quantidade de pessoas que estão ali. Não é o status dos sacerdotes que estão ali. Não é a posição dos fariseus, dos doutores da lei ou do povo em geral. O mais importante, meu amado, não é a quantidade de pessoas, mas é quem atrai as pessoas. É quem atrai as pessoas. O desejo do meu coração é que você seja cheio do Espírito Santo. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo encha você de tal forma que a tua vida comece a atrair pessoas curiosas, querendo saber a respeito desse Jesus que habita em você. As pessoas entrem, as pessoas observem a sua vida e vejam realmente Deus está na vida dessa pessoa. E a Bíblia vai dizer lá no versículo 2 que a ponto, muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver mais lugar nem diante da porta. Sabe o que eu acho muito interessante? Como eu falei para vocês, depois você procura lá, pode procurar lá em Mateus capítulo 9, lá no início mesmo, Lucas também, capítulo 5, a partir do versículo 17. Acabei de relatar que quem estava dentro, quem consegue às vezes entrar, impede às vezes muitos, não quer sair, e impede muitos também de entrar. E a maioria daquelas pessoas que enchiam aqueles bancos eram os fariseus.
eram os doutores da lei. Esses homens, muitas vezes, eles impediam o acesso a Jesus de quem realmente precisava de Jesus. Aqueles que estavam, os religiosos que estavam dentro da casa de Jesus, eles tentavam de alguma forma sugar Jesus, de alguma forma tentar achar algum erro em Jesus. Eles não estavam ali interessados em conhecer a beleza da santidade de Jesus, eles estavam querendo achar algum erro em Jesus. Estavam querendo de alguma forma fazer com que aquele momento não fosse um momento agradável, mas um momento de julgamento, mas um momento de acusação. E a pergunta que o Espírito Santo traz para a igreja essa noite, para mim e para você, é esse: qual é o propósito que você tem quando você vem para a casa de Deus? Será que você é aquele que torna a passagem das pessoas em direção a Cristo de uma forma acessível? Ou será que você é um daqueles religiosos, um daqueles que impedem, daqueles que não ajudam para que o reino de Deus seja propagado? Ou será que você é um daqueles que as suas atitudes não demonstram que você é um seguidor de Cristo, mas demonstram muitas vezes que você é um que gosta de criticar, que você é um que gosta de julgar, que você é um que gosta de apontar, que você é um que gosta de chegar para fazer uma avaliação sobre o que está acontecendo na casa de Jesus? Olha, mas o desejo do coração de Deus é que você entre nesse lugar e preste um culto ao Senhor. Que você entre nesse lugar e que seja apenas você e Deus, e você escute o Espírito Santo ministrar o teu coração. Que você entre nesse lugar e deixa Jesus curar você. E deixa Jesus ensinar você como é ser igual a Ele. E a Bíblia vai dizer o seguinte, lá no versículo 2, as pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava o quê? A palavra. Aí você vai lá em Lucas, você vai ver que ele lhes anunciava a palavra, e o poder estava nele para curar as pessoas. Essa era a prioridade de Jesus, amados. E eu posso dizer uma coisa, essa é a prioridade de Jesus, a sua palavra, essa palavra que precisa ser cumprida, essa palavra que traz libertação, essa palavra que traz vida para mim e para você, sempre será a prioridade para Jesus, que a palavra dele se cumpra, e ele quer, o desejo do coração de Jesus é que você ame essa palavra. Que você ande com essa palavra no seu coração, que você coloque essa palavra na sua vida, aplique essa palavra da melhor forma possível, porque a maior preocupação de Jesus era ele estar com os seus discípulos durante aquele período em que ele ficaria com eles ali 3 anos, mas que eles assimilassem essa palavra, que eles aplicassem essa palavra na vida deles. Jesus não queria que eles apenas fossem meros ouvintes dessa palavra, porque Jesus dava poder para essas pessoas. Jesus dá poder para a igreja, o poder está à disposição na casa de Jesus, mas ele quer poder totalmente temperado pela palavra. Amado, se você não ama essa palavra, amado, se você não usa essa palavra, amado, se você não investiga essa palavra, se você não medita nessa palavra, que a Bíblia nos ensina a meditar nela, de dia ou de noite, meu querido, pode ser que você fique de fora. Pode ser que você fique apenas escutando que Jesus está curando pessoas. Pode ser que você fique escutando que Jesus apenas, ele é um Deus maravilhoso, que ele gosta de ensinar, que ele gosta de curar, ele gosta, mas na sua vida, às vezes, coisas não acontecem. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não damos ouvido a essa palavra. Quando você pega essa palavra e aplica essa palavra na tua vida, eu tenho certeza de uma coisa, as coisas mudam. A história da sua vida muda, a história da minha vida vai mudar quando eu começar a entender que essa palavra é a palavra de Deus para a minha vida. Igreja, a igreja nunca será renovada, a igreja nunca será avivada, você nunca terá a sua vida avivada se você não valorizar essa palavra, se você não buscar nessa palavra a direção para a sua vida. Essa palavra é alimento, essa palavra ela traz vida, essa palavra traz renovo, ela traz restauração, é a palavra de Deus, é a palavra que liberta, meu amado.
Valoriza essa palavra, porque o teu Deus, Ele valoriza essa palavra. Valorize as pessoas, porque o teu Deus valorizava as pessoas. Continua valorizando. Aí nós vamos observar uma cena maravilhosa. Imagina, meus irmãos, Jesus estava onde, que eu falei? Estava onde? Na casa dele. Olha que coisa louca. Daqui a pouco, do nada, Jesus ministrando aquele povo ali dentro daquela casa. Daqui a pouco, aquele teto, aquela parte da laje da casa deles, que não era igual a nossa laje. Do nada aparece um homem sendo descido por 4 pessoas na frente de Jesus. Aqueles homens, eles observaram que não tinha como levar um paralítico que estava numa cama, num leito. Não tinha muito impedimento, tinha muita gente, não tinha como chegar até Jesus. E eles observaram que a única forma de se chegar a Jesus era pegar esse homem, pegar uma escada, talvez subir nessa casa. E por cima, fazer um buraco lá no teto dessa casa e descer esse homem diante de Jesus. Foi a única estratégia, a possível que eles criaram. E ele vai diante de Jesus, desce aquele homem diante de Jesus. E o primeiro olhar que Jesus dá para esse homem diz: perdoados estão os seus pecados. Naquele período, paralíticos eram comuns naquela terra. Era comum haver pessoas com esses tipos de deficiências. E naquela época não existiam os recursos que existem hoje. E naquela época, meu amado, as pessoas contavam com o divino. As pessoas contavam com milagres. As pessoas contavam com outras pessoas. Para que a solução dos seus problemas fosse encontrada. Era fácil eu encontrar alguém à beira do caminho, como foi pregado aqui. Era fácil eu encontrar uma pessoa deitada numa cama em algum local, talvez pedindo esmola, ou talvez dentro da sua casa. Era fácil demais. Mas era raro encontrar pessoas que estavam decididas a ajudar essas pessoas. E essa palavra, ela vai dizer sobre um paralítico e 4 amigos que estão decididos a encontrarem com Deus. Você entendeu o que eu falei, meu amado? Esses amigos, eles não queriam apenas ajudar um amigo, esses amigos, eles queriam ter um encontro com Deus. Esses amigos queriam ter um encontro com Jesus. Esses amigos olharam para a necessidade daquela pessoa que era seu amigo, provavelmente. E viram uma possibilidade em Jesus. Mas eles não queriam apenas a solução, e isso é maravilhoso. Eles não querem apenas a solução, eles querem ver Jesus. Antes de você querer entrar na igreja para ver soluções para a sua vida, venham aqui para ver Jesus. Jesus está na casa dele. Antes de você chegar aqui para a cura da sua enfermidade, venha aqui ver Jesus e ter um encontro com Jesus, que Jesus vai olhar para você e vai dizer: os teus pecados estão perdoados. Você consegue entender a intensidade do que é você ter um encontro com Jesus? E esses homens, eles têm um encontro com Jesus, eles não vão medir esforços. Mas lá no versículo 4, vai dizer o seguinte: eles foram impedidos de se aproximar dele por causa da multidão. Foram impedidos. Eles tinham 2 opções. Ou voltam para a sua desilusão, ou voltam para a sua vidinha, ou voltam para colocar aquela pessoa que estava paralítica no mesmo local em que ela estava, volta a estaca zero, ou eles decidem ir adiante. Ou eles decidem ir em direção a Jesus. Talvez você esteja numa situação parecida como essa. Talvez você chegou a um determinado ponto que não dá mais para voltar. A palavra de Deus para você é essa: não volte. Não volta. Não retroceda. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Se você chegou a um determinado ponto e você sabe que está próximo, pode crer, meu amado, a bênção está chegando. Jesus está mais próximo de Jesus. Saiu da tua casa,
Está indo em direção à casa de Jesus. Está sentindo que você já ultrapassou na metade, está bom, então você está mais próximo de Jesus do que antes. Então entenda uma coisa, não desista, não desista, não é hora de nós desistir, muito pelo contrário. Os dias são maus, os dias são difíceis, os tempos são ruins demais para nós desistirmos. Para nós colocarmos os nossos projetos na gaveta, os nossos sonhos na gaveta. Olha, guarda uma coisa no teu coração, meu amado. Jesus está no mesmo lugar. Nós é que mudamos muitas vezes. Jesus continua reinando, Ele continua o mesmo. Nós é que mudamos. Nós é que muitas vezes começamos bem, começamos cheios de gás, começamos com interesse, mas no meio do caminho vão aparecendo os fariseus e começam a nos desanimar. Vai aparecendo os religiosos que nos incomodam muitas vezes. Vão aparecendo esses impedimentos. As dificuldades naturais da vida, elas começam a querer nos impedir de caminhar em direção à bênção. Em direção à vontade de Deus, em direção ao que Deus tem proposto para nós. Guarda uma coisa no teu coração. Deus tem uma proposta maravilhosa para você. Amém? Amém? Você recebe isso? Que Deus tem uma proposta maravilhosa. Jesus tinha uma proposta maravilhosa para aquele rapaz. Jesus sabia que ele estava chegando. Jesus sabia que ele estava chegando. Você acha que Jesus não sabia? Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia estar próximo àquela pessoa que vai receber de mim um milagre. Ele não pode desistir. Ele não pode olhar para trás. Seus amigos não podem falhar nesse momento. Seus amigos têm que chegar. Eles não podem desanimar no meio do caminho. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes as pessoas, elas quando começam a caminhar no Evangelho, as pessoas começam a andar, e quando começam a vir as intempéries da vida, começam a chegar, os relacionamentos, as grandes lotações, entre aspas, da vida, de gente que cerca às vezes a nós e nos impedem de enxergarmos a Cristo, as multidões que nos afastam da visão, nós começamos a desanimar, começamos a deixar as coisas, já não fazemos com o mesmo zelo, não fazemos mais com a mesma excelência, não fazemos mais com o mesmo carinho. Sabe por quê? Porque aqueles que estão observando a Jesus estão nos incomodando. Mas lembra uma coisa, eles precisam de Jesus, assim como eu e você. Esses que muitas vezes tentam parar o nosso caminho, esses que se opõem a nós, muitas vezes, meus amados, eles precisam estar muito mais próximos ainda de Jesus para serem ministrados por Jesus. É por isso que Jesus não rechaçava fariseu, Jesus não rechaçava doutores da lei. Vem escutar, vai tomar uma lambada, mas vai escutar e vai ser liberto. Jesus deixava, vem, pode vir, porque a minha palavra, eu sou a própria palavra. Então não tem posto eclesiástico, não tem nada. Diante de Jesus, todos nós somos iguais, meu amado. E todos nós precisamos da palavra e precisamos da mesma libertação. E foi isso que aconteceu. Eles chegaram e viram a dificuldade. As dificuldades naturais, que é chegar naquele lugar e ter um monte de gente e tem que olhar para a casa, tem que olhar para a parede. E agora? O que a gente vai fazer? Não dá para entrar pela porta? Vamos tentar pegar uma escada, né? Aí tem que pegar uma escada. Imagina subir um paralítico por escada, não tinha escada rolante, não tinha nada, irmão. É pegar um paralítico na cama e tentar colocar numa laje de uma casa. Você imagina que seja isso? Às vezes nós não conseguimos mensurar quais as dificuldades que as pessoas têm. Às vezes por causa de uma pessoa. Mas eles conseguiram colocar aquele cara lá no alto. Não sei, a Bíblia não fala de que forma aconteceu, mas uma coisa eu tenho certeza, eles se esforçaram para que isso acontecesse. Sabe, amados, se tem uma coisa que Deus gosta de ver no homem e uma mulher, é que esse homem se esforça para se encontrar com Cristo. É que esse homem se esforça para realmente ver o milagre na sua vida. É que essa pessoa se esforça, ela não mede esforços não por ela, mas ela não mede esforços também pelo outro. Então, guarda uma coisa no teu coração. Os fariseus sempre vão existir. Os doutores da lei, os religiosos, sempre vão existir. Não é para você ficar olhando para eles e criticá-los. Não. Faz a sua parte, vai em direção a Jesus. As dificuldades naturais da vida, a vida sempre vai apresentar dificuldades para mim e para você. Isso não é novidade para nós. Mas quando eu olho esses impedimentos,
E eu tenho certeza que no coração de Deus está também o mesmo pensamento. Quando começam a vir esses impedimentos para mim e para você, eu entendo que esses impedimentos são oportunidades de inspiração para nós chegarmos à vontade de Deus. Quando eu olho para uma casa e não vejo condição nenhuma daquilo ali se levantar, quando eu olho para um projeto e não vejo nenhum tipo de solução humana, eu entendo que Deus vai inspirar o meu coração para eu traçar estratégias e aquele lugar ali vai ser abençoado. Esses homens tiveram que buscar inspiração, meu amado, eles tiveram que arrumar uma estratégia, vamos botar esse homem aqui em cima. Então não olhe para as dificuldades apenas para tentar te parar. Olhe para as dificuldades como uma grande oportunidade. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não olha para a dificuldade para parar. Ele olha para a dificuldade e fala para a dificuldade: eu vou ver uma forma de Deus ser glorificado através de você. Davi fazia isso quando ele viu o gigante. Todos nós precisamos ter essa noção. Não é se amedrontar. Não é se esquivar, não, meu amado, é em direção. Deus tem chamado um povo que vai em direção ao problema e resolve. Deus tem chamado um povo que não se afrouxa diante das dificuldades. Deus tem levantado um povo que olha para as dificuldades, ele não olha para a dificuldade, ele vê o que está após a dificuldade. Sabe por quê? Porque ele sabe que o Deus dele já está lá no final esperando por ele. Ele sabe que quem vai desbaratar os seus inimigos é o Deus dele. Ele sabe que quem vai dar a vitória para ele é o seu Deus. Ele sabe que quem vai dar a cura é o seu Deus. Então, impedimentos são oportunidades que Deus me dá para eu crescer e ver o milagre. E eles removem, olha que coisa maravilhosa, na casa de Jesus, um cara chega na casa, é muito abuso, né? Na casa de Jesus, chega lá e tirar um pedaço da telha de Jesus. Olha, chegou lá. O único jeito vai ter que ser fazer um buraco aqui. Vamos fazer um buraco e vamos colocar o cabra para descer aqui por baixo mesmo. Para quê? Na casa de Jesus. Olha que audácia. Capítulo 2, versículo 1. E soubera que Jesus estava em casa. Alguém quebrou o protocolo. Alguém fez o que ninguém esperava. Guarda uma coisa, um segredo de Deus no teu coração. Deus ama pessoas que quebram protocolos para estar mais próximos dele. Deus gosta do povo que saia da caixinha. Deus gosta desse povo que saia do padrão que nós moldamos, que nós fechamos. Deus gosta de ver, na verdade não é a quebra do teto, não é a ruptura do teto, não é o buraco que se faz na parede. Deus olha, para a disposição daquele coração de chegar próximo a Ele. Deus olha e vê a disposição do homem em saber que existe um Deus que cura. E eu vou em direção a esse Deus que cura. Eu vou em direção, não importa o preço que eu vou pagar, não importa a estratégia, eu quero estar perto dEle. Isso não incomoda Jesus, quebra de protocolos não incomoda Jesus, até porque Jesus quebrou vários protocolos. Até porque os discípulos de Jesus quebraram vários protocolos, vários paradigmas, vários conceitos. Jesus veio e quebrou tudo, meu amado, daquela sociedade religiosa daquela época. Jesus vem e quebra tudo. O nosso Deus é um Deus de quebra de protocolos. É para mostrar para vocês que Ele tem o poder, que Ele tem a soberania. E que quando nós ousamos entrar na presença dEle, e Ele gosta disso. Lá em Hebreus vai falar, tendo pois o quê? Ousadia. Tendo pois ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Meu amado, a cruz do Calvário foi uma quebra de protocolo. A cruz para os romanos, a cruz para os judeus era sinônimo de maldição, mas para Deus era sinônimo de vitória para o seu povo, era sinônimo de libertação do pecado, era o sangue que seria derramado, meu querido, em função de muitos, de mim e de você. Então esses homens, eles não vão medir esses esforços, nós vamos lá. E quem é que consegue a atenção de Jesus? É o fariseu que está sentado, criticando, julgando, que está apenas escutando? Ou é aquele que quebra o teto e desce diante de Jesus? Eu tenho certeza que o que chama a atenção de Jesus
são as nossas atitudes. São as nossas atitudes. Não adianta você vir com um discurso, meu amado, maravilhoso, lindo, bem penteado, bem feito, me faça chorar com esse discurso, mas as suas atitudes não me dizem nada disso. Não adianta você ter a palavra, você falar o Salmo 119, recitar todo o Salmo 119, mas as suas atitudes não me dizem nada. Deus tem olhado, amado, para aqueles que são de verdade. Aqueles que são de verdade, Deus conhece o seu coração. Aqueles que realmente querem a Deus. Aqueles que realmente buscam a Deus. Aqueles que realmente querem chamar a atenção de Deus com as suas atitudes. Devo imaginar Jesus olhando para aqueles homens ali, olhar, falar, olha, os caras não são fracos. Os caras são fortes. Fazer o que eles fizeram, entrar na minha casa, quebrar minha casa. Quebrar minha casa, literalmente. Ah, meu amado, Deus está procurando homens que quebrem a sua casa. Deus tem procurado esses, meu amado. Esses que não medem esforços, esses que não olham para o lado, esses que não vou me importar com o que o outro vai pensar de mim. Eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu quero adorar a Deus, eu tenho necessidade de Deus. Não importa o que você está pensando a respeito de mim, o que importa é o que Deus está vendo a minha atitude. E elas chamam a atenção de Jesus. E muito mais do que isso, mais do que quebrar uma parede, mais do que quebrar um teto, algo tocou demais o coração de Jesus. É ele ver que 4 pessoas abriram mão de suas vidas em função de uma outra vida. 4 pessoas paralisaram as suas atividades. 4 pessoas deixaram de viver as suas próprias vidas para viver aquele versículo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. 4 pessoas decidiram renunciar a seus projetos pessoais em função de uma vida. Isso me faz lembrar do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Que quando uma ovelha se perde, quando uma ovelha está longe, ele guarda as 99 e vai em direção àquela uma, porque ela é importante para ele também. As 99 são, mas aquela uma é importante. Ele as guarda as 99 e vai cuidar daquela. A intenção do coração desses homens, Deus olha e fala, esses merecem o meu respeito. Esses abriram mão das suas vidas. Esses anularam a sua vida em função de uma outra pessoa. Esses decidiram viver o sonho de outra pessoa. Esses decidiram ser patrocinadores do sonho de alguém. Esses decidiram mudar a vida de alguém. Esses decidiram olhar para o próximo com amor e com zelo. Esses decidiram, não importa o preço que nós iremos pagar, nós vamos levá-lo até Jesus. Olha, essa noite o Espírito Santo está falando contigo. Cadê o zelo que você tem pelas pessoas? Cadê o zelo? Cadê os paralíticos que estão aí ao redor da sua casa, ao redor da sua família? Aqueles que você olha e fala, não dá mais, ele não anda mais, ele não presta mais, não funciona mais. As pessoas, elas não servem para a gente, quando perde a serventia nós descartamos e elas não são descartáveis. O que eu acho interessante aqui são 4, meu irmão. São 4, não, é um grupo, é uma equipe. É um povo que está decidindo abençoar uma pessoa apenas. É um povo que não olha para as dificuldades. É um povo que tem propósito. Olha, Deus quer colocar propósitos no seu coração. Deus quer colocar propósitos no coração da igreja. O Espírito Santo está querendo colocar propósitos no coração da igreja. Sabe qual é o propósito principal? Pessoas, relacionamento, abandonar a nossa vidinha medíocre, abandonar, amado, esse pensamento egocêntrico que nós temos, da minha bênção, da minha vitória.
Tudo é meu, tudo é meu, tudo é para mim. Deus tem chamado um povo que pense no outro. O que é meu é seu. A sua vitória é a minha vitória. A sua alegria é a minha alegria. A sua tristeza é a minha tristeza. Coloca, segura a mão aqui em mim. Vamos andar juntos, nós vamos em direção ao milagre. E eu quero ser um patrocinador do seu milagre. Fala para o teu irmão que está do teu lado aí, ó. Eu quero ser um patrocinador do seu milagre. Falou com autoridade, com convicção? E aí, o que você vai fazer? Qual vai ser a atitude? Porque Jesus espera atitude, não espera apenas palavras. Jesus espera atitudes. Jesus espera que nós venhamos a fazer algo, que a gente não olhe para as dificuldades. Porque a fé, meu amado, ela produz perseverança. Porque quando eu decido fazer alguma coisa, eu sei que as dificuldades aparecem, mas eu estou cheio de fé. Eu sei que Jesus está dentro da casa. Se Jesus está dentro da casa, as coisas vão acontecer. Jesus está nesse lugar, meu amado. A fé, ela produz perseverança. Tiago, capítulo 1, versículo 3, vai dizer exatamente isso, que a fé, sabendo que a aprovação da nossa fé, ela produz o quê? Perseverança. Olha, você vai começar a fazer coisas que ninguém imaginava que você faria. Aqueles homens, quando decidiram ajudar aquele paralítico, só em Deus ver a disposição do coração daqueles homens, Deus já começou a falar, eles vão fazer, eu vou fazer neles. Feitos tais que nem eles vão acreditar o que eu vou fazer. Eu tenho certeza que quando eles chegaram lá, não tinha plano B, plano C, eles não imaginavam que a casa ia estar cheia. Eles pensaram em chegar, ver a porta aberta e colocar aquele homem lá dentro. Mas não foi isso que aconteceu. Deus vai colocar você em situações que você não vai saber como resolver. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Só em você saber que Deus está muito próximo de você. Que a solução para os seus problemas está muito próximo, está uma porta além. Eu tenho certeza que você vai fazer coisas que você nem imaginava que ia fazer. Eu tenho certeza que Deus vai começar a colocar pessoas no teu coração para você abençoar, meu amado. Quem recebe essa palavra aqui? Isso é uma palavra profética. Deus vai colocar pessoas no seu coração. Deus, o Espírito Santo já está colocando, olha aquela pessoa que você está pensando agora, é essa pessoa, você vai fazer coisas que você nem imaginava por essa pessoa. O Espírito Santo está falando isso latente ao meu coração, meu amado, que nós temos que ter essa disponibilidade, essa disposição de cuidar de pessoas. Repita comigo, quando Jesus está próximo, fazemos o que ninguém imagina. Porque Ele está próximo. Quando Jesus é o foco, quando é Ele que eu quero chegar, meu amado, em Deus, a Bíblia diz que em Deus nós faremos o quê? Faremos proezas. Se o foco é Jesus, se o objetivo é Jesus, se o propósito nosso é glorificar o nome de Jesus, o milagre vai acontecer. É irremediável. Acontece. E eles entenderam, meu amado, que a vitória do amigo era a vitória de cada um deles. Eles entenderam que eles poderiam ser agentes de milagres. Que coisa maravilhosa. Deus conta com você. Você acredita nisso? Você acredita nisso, meu amado? Que Deus conta com você? Como eu falei hoje na escola dominical, Deus quer nos tirar da posição de vítima para sermos, de coadjuvante, mas para nós sermos realmente os principais. Não para nós, mas para os outros. Não para nós, mas para Ele, para o seu reino. Deus está querendo levantar um povo, Deus está querendo levantar pessoas que não venham a se lamentar em momentos de culto. Deus está levantando um povo forte. Deus está levantando uma igreja que não se envergonha da palavra. Deus está levantando uma igreja que não se embaraça com os negócios dessa vida. Deus está levantando um povo que quer agradar o coração dele. Talvez você entre aqui na casa de Deus e fale, olha, mas a igreja brasileira está assim, está assado.
As instituições estão assim, estão assado. Eu quero te falar uma coisa, meu amado, eu quero rechaçar o que você pensa. Porque a igreja de Jesus, ela está viva. A igreja de Jesus, ela é lavada, ela é remida no sangue de Jesus. A igreja de Jesus, ela não tem mácula. A igreja de Jesus, ela está à disposição de Jesus, ela está à disposição do Rei. A igreja de Jesus, ela é forte. A igreja de Jesus, ela é poderosa. A igreja de Jesus não é uma instituição humana. Uma igreja de Jesus é aquela por quem Ele morreu na cruz do Calvário. Igreja é um organismo vivo. Então eu posso dizer que aqui dentro desse lugar tem a igreja de Jesus. Eu posso dizer que naquela outro templo tem a igreja de Jesus. Eu posso dizer que em qualquer lugar onde professa o nome de Jesus, existem pessoas que servem a Deus sinceramente. Existem pessoas que querem Deus. Existem pessoas que não estão medindo esforços para abençoar outras pessoas. E nós ficamos no camarim julgando, apenas analisando, apenas avaliando, apenas dizendo que isso está certo ou está errado. Olha, levanta da sua cadeira, meu amado. E comece a entender que o reino de Deus vai muito além do que o que você acha. É o que Deus acha. É sobre Ele e para Ele, não para você. Então entenda uma coisa. Que quando você disponibiliza a tua vida para você abençoar uma pessoa, no final das contas, quem é abençoado é você. Não tem coisa melhor para cada um de nós do que ouvir de um amigo, de alguém que nós ajudamos, de que nós fazemos parte da história dessa pessoa. Posso desenhar para você? Sabe aquela pessoa que você tirou lá do mal, lá do charco de lodo, lá da dificuldade, você decidiu doar a sua vida para ela e você decidiu cuidar dessa pessoa? Às vezes nós não temos noção do que nós representamos às vezes para alguém, as nossas atitudes. Que coisa maravilhosa você um dia poder chegar, ouvir de alguém, olha, você foi importante para mim. Porque na história da minha vida você faz parte, você é um dos personagens principais. Você quer escutar isso, meu amado? Você quer escutar isso de alguém ou você não tem escutado isso de ninguém? Olha, é hora de você começar a escutar, porque eu tenho certeza que aquele homem que estava ali naquela cama e quando ele é levantado, ele pensa em Jesus, ele glorifica Jesus, mas ele tem uma gratidão profunda, eterna com aqueles que se preocuparam com ele. Ele sabe, meu amado, com quem ele pode contar. Ele sabe que no momento de luta, no momento de dor, no momento de dificuldade, existiam pessoas que estavam dispostas a investir na vida deles. E Deus tem esperado isso de cada um de nós, de que nós, meu amado, venhamos investir naqueles que ninguém mais acredita. Naqueles que ninguém mais olha para eles. Naqueles que todos venham taxar de deficiente. Naquele que todos venham taxar de incapaz, não tem capacidade para isso. Olha, você não olha como Deus olha. Nós não vemos como Deus olha. Deus já estava decidido a mudar a vida daquele paralítico. Já estava no coração de Deus a mudança de vida daquele homem. Uma nova história Deus estava escrevendo para ele. E Deus não escreve histórias novas na vida de pessoas sem pessoas. Tem que ter gente envolvida no negócio. Por isso que o reino de Deus, meu amado, é sobre pessoas. Você não vai fazer nada sozinho, você vai precisar de pessoas contigo. Esse homem testemunhou. Esse homem, com certeza, ele saiu ali e foi no templo maravilhado com o que aconteceu com ele. Olha, tem gente que faz parte da minha vida, que foram pessoas de Deus, que foram instrumentos de Deus. Você levantou a sua mão aqui de uma forma profética de que você seria esse agente. Então se prepare para carregar vidas. Se prepare para carregar pessoas. Ah, mas é difícil, são pessoas. É isso aí, mas são esses que vão aparecer na nossa vida. Se prepare para carregar pessoas. Esses homens tiveram que carregar uma pessoa. Vamos trazer muita gente carregada. Tem gente que vem para a igreja só carregada. Tem gente que vem para a igreja só no momento de dor. Tem. E que nós sejamos esses instrumentos de trazê-las para cá. Deus espera isso da gente. Aí você vai observar que Jesus chega para aquele homem, vendo-lhes a fé. Jesus vendo a fé.
daqueles homens. Jesus olha para aquele cara e vai dizer, filho, olha só, já começando já o processo de cura de Jesus. Filho, você é meu filho, filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Você não entendeu? Jesus está falando para você, filho, os teus pecados estão perdoados. Quem crê nisso? Eu fui perdoado, meu amado. Eu fui perdoado, eu posso andar em novidade de vida, apesar de quem sou. Eu fui perdoado. Filho, os seus pecados estão perdoados, filho. Aí aquele povinho de dentro da casa de Jesus, aquele povinho que tenta impedir o agir de Jesus, começa a razoar no coração deles. Que esse homem que fala dessa maneira, porventura ele é Deus? É, ele é Deus. Ele é Deus. Ele pode, ele tem autoridade para isso. Ele pode. Que esse cara? E quando eu vejo Jesus olhar para alguém que precisa ser curado, mas de cara Jesus fala, os seus pecados são perdoados, aí você vai ver qual é a prioridade de Jesus. Jesus olha para dentro de nós. Guarda uma coisa no teu coração, meu amado. Se você tivesse que escolher e você tivesse uma doença incurável, entre ter a cura dessa doença e você vivesse mais 50 anos, ou os seus pecados fossem perdoados, o que você escolheria? Jesus não iria nem pestanejar. Jesus escolheria perdoar os seus pecados, porque quer morar com você eternamente no céu. Jesus olha para o mal principal que está no homem. Jesus olha para a situação que separa o homem de Deus. A primeira intenção de Jesus contigo é te reconciliar com Deus. O desejo principal de Jesus é ver você sarado na sua alma. É ver você curado na sua alma. É ganhar a sua alma para Ele, é ganhar as suas emoções para Ele, é ganhar a sua vida para Ele. E para isso Ele precisa perdoar os seus pecados. E é preciso que você se arrependa dos seus pecados, porque Ele fala lá em Cafarnaum, quando Ele começa o seu ministério, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se para os seus pecados serem perdoados. E esse arrependimento não é um choro. Esse arrependimento não é apenas um momento de emoção. Esse arrependimento é mudança de mente, é metanoia, é transformação da sua mente, é mudança de vida, é mudança de postura, é mudança de olhar em relação a Deus. Mudar a minha postura é eu entender que eu fui perdoado na cruz. E que o desejo maior do coração de Jesus não é curar o meu corpo, é curar a minha alma. Prioridades para Jesus é te levar para o céu. Prioridade de Jesus para a igreja é prepará-la para estar com Ele no céu. Prioridade de Jesus para a igreja é colocar no coração da igreja o desejo de estar com o seu amado no céu. Prioridade do coração de Jesus é preparar a sua igreja espiritualmente para estar com Ele. Pode ser que você seja curado, pode ser que não. Olha, depende muitas vezes da sua aproximação com Ele. Da disposição de ajudar os outros em direção a Ele. Da sua disposição em ser carregado por outros para ser ajudado. Do teu desejo de ser ajudado. Do teu desejo de que tua vida mude. Do teu desejo de que tua vida seja transformada. Depende muito de você. Então esses homens começam a julgar Jesus, começam a criticar Jesus. E eles falam, o que vocês estão arrazoando no coração de vocês? Por que vocês pensam desse modo no coração de vocês? O que é mais fácil para mim? O que vocês acham fácil para mim? Jesus vai falar com eles. Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma a tua cama e anda. Jesus mostra para eles que Jesus tem autoridade. E Jesus vai falar exatamente isso, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra. Eu te digo, paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Isso para mim é a mesma coisa que perdoar pecados. Para mim não existe limite. Eu sou Jesus. Vocês estão falando com o que criou o céu e a terra, que tem a terra em suas mãos. Você tem noção do que é autoridade? Fala em autoridade, fala em Jesus, porque Ele tem autoridade.
Esses homens não tinham noção de com quem eles estavam se metendo com Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento, em nome de Jesus. Levanta, toma o teu leite e anda. Talvez esse homem, pela experiência de vida que ele tivesse, ele pudesse relutar. Será que se eu tentar levantar minha perna, não sabe nem o que é firmar em alguma coisa? Será que eu vou conseguir ficar em pé? O problema é que muitas vezes nós não acreditamos. Pedro estava preso. Pedro e João presos lá numa prisão romana. E a igreja começa a orar por Pedro e João. A igreja orando incessantemente. A Bíblia diz que houve um terremoto na prisão e os grilhões foram abertos e o anjo tirou os dois de lá de uma forma milagrosa. E Pedro vai bater na porta da igreja que está orando por ele. E quando Pedro bate na porta, vem uma menina e atende e ela fala, olha, é Pedro. É Pedro que está aí na porta. Para de bobeira, nós estamos orando pela libertação de Pedro, vai ficar pensando em besteira. É mais ou menos o pensamento da igreja daquela época. O milagre está batendo na nossa porta e a gente não está acreditando, meu amado. As coisas de Deus estão falando ao nosso coração e a gente está orando. Quando o milagre está batendo na nossa porta. Acredita, meu amado. Toma o teu leito e anda. Ah, mas será que isso vai acontecer comigo? Não procura desculpas para o que Deus pode fazer na sua vida, porque Deus pode fazer na sua vida sim. Eu vi na Bíblia vários homens que falavam exatamente isso. Ah, Senhor, quem sou eu? O Senhor não pode fazer algo em mim assim, ou por mim assim. Eu sou homem pesado de língua, como Moisés falou. Outros vão falar, Senhor, eu sou como um menino. Nós começamos a olhar para dentro de nós e ver que nós não temos condições, e realmente nós não temos condições em nós mesmos de que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Mas o que Deus exige de nós é o que aconteceu aqui nessa palavra. Deus exige de nós fé e obediência. Obedeça a voz de Deus, não critique, não julgue, não tente ficar filosofando do que Deus falou ao teu coração. Faça o que Ele mandou fazer. Faça o que Deus mandou fazer. Faça o que Deus mandou fazer. Se Ele mandou levantar, levanta. Se Ele mandou tomar a cama, pega a cama. Se Ele mandou andar, anda. Deus provavelmente olhou para Moisés com todas aquelas desculpas que Moisés tinha e falou, Moisés, eu não quero que você me veja, exponha teu currículo para mim, eu só quero que você tenha fé e me obedeça. Não me interessa quem você é, o que é você é, de quem você é formado, o que eu quero é que você obedeça a minha palavra. E esse cara, ele decidiu obedecer à voz de Jesus e o milagre aconteceu. Quantos aqui essa noite querem que o milagre aconteça na sua vida e que precisam obedecer à voz do Senhor? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento e você orasse ao Senhor nesse momento. Ore ao Senhor, em nome de Jesus, uma nova história Deus tem para nós.